Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que dois homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas: uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele ainda estava falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e, naqueles dias, não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs da fé, que a paz do Senhor esteja em vosso lar. A igreja celebra o segundo domingo da Quaresma, o segundo grande passo quaresmal, onde comunitariamente nos reuniremos para a mais bela oração, a Santa Missa, a ceia do Senhor. E a liturgia hoje aponta-nos para o monte. Domingo passado, o deserto, hoje o monte. Lugar tradicionalmente da Escritura, do encontro com Deus, onde Deus se manifesta, onde ele se revela. E é Jesus que, após anunciar que iria morrer, que iria sofrer para os apóstolos, leva 3 dos seus, Pedro, Tiago e João, para esta experiência do céu. Subindo no monte para rezar, ali os apóstolos dormem e Jesus ele é agraciado com uma presença do céu. Veja que bonito. É a graça de Deus de permitir que Moisés e Elias, aqui recordando então o Antigo Testamento, a lei e os profetas, pudessem, junto do Senhor, o seu escolhido, conversar a respeito do que ele iria passar em Jerusalém no futuro. A sua paixão, a sua morte, a sua ressurreição, o ato máximo de amor, as consequências últimas daquilo que Jesus estava realizando em meio ao seu povo. E diante desta cena extraordinária, eles acordam daquele sono, daquele torpor que havia tomado conta deles, e Pedro então sente no coração uma grande paz. Senhor, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, como que querendo colocar dentro de uma tenda toda aquela grande revelação do céu, da vida pós-morte, do cumprimento de promessas. Mas não é possível. Pedro estava quase que delirando. Então surge a manifestação de uma nuvem e da voz do Pai. Este é o escolhido, meu filho. Escutai o que ele diz. Queridos irmãos e irmãs, hoje a liturgia nos convida então a lançar um olhar mais aguçado à oração. A esta que é a máxima da vida do cristão, rasgar o coração diante de Deus. Permitir que ele nos fale. Temos a indicação hoje. É o Pai que diz: escutem o que o Filho diz, o meu escolhido. E temos, queridos irmãos e irmãs, então diante de nós, o referencial para o discernimento da nossa vida, o legado de Jesus Cristo, o que ele diz, o que ele fez, o que ele testemunhou com a sua vida. Agora é importante compreender o que se realizou naquele momento na vida do Senhor. Pois Moisés, Elias e Jesus conversavam sobre a partida de Jesus em Jerusalém. Esta palavra que vem da palavra grega êxodos, ou seja, é Jesus que sai desta vida, desta tenda temporária,
ele nasce para a eternidade. Veja que bonito. Em primeiro lugar, ele nasce para a eternidade. Mas após viver até as últimas consequências a vontade do Pai. E toda saída na fé, todo movimento de partida, de êxodo, é também então nascimento. Pois na angústia da decisão de partir, de sair, haverá um discernimento. A vontade do Pai, a minha vontade, e aqui o querer de Deus, para que depois possamos dar um passo. Isso acontecerá de maneira única na nossa vida, no fim dela, quando também vamos experimentar a nossa partida desta vida. Agora, já antes, em pequenas doses, em pequenas experiências, em oração, o que o Senhor quer de mim? O que hoje Ele me diz? O que hoje exige uma partida, uma saída, um nascimento na minha vida? A Quaresma é tempo de pensar a respeito daquilo que hoje na minha vida se manifesta como sinal não de bênção, mas de maldição, não de bem, mas de maldade, não de luz, mas de escuridão. É também tempo de repropor nossos propósitos, é tempo de rogar a Deus em oração a força da sua graça. Possamos então, queridos irmãos e irmãs, com a certeza do céu, da possibilidade da eternidade junto do Senhor, Ele que está vivo, também querermos já, em pequenas doses, esta bela experiência do monte, da oração, do discernimento, do querer, o querer de Deus. Que Ele hoje os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.